Esporte Clube, hoje é quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. O Timão passeou na Neoquímica Arena na noite desta terça-feira. Goleou a equipe do Nacional do Paraguai, o Nacional genérico, essa é que é a realidade. E olha, foi 4 e poderia ter sido mais, hein? Poderia ter sido mais. O Corinthians poderia ter feito ali uma goleada daquelas memoráveis e daquelas históricas, né, de fazer os caras perderem literalmente o rumo de casa. Uma noite importante para o Romero, pelos números que ele tem dentro da arena e na história do Corinthians. Então tem muita coisa envolvendo esta partida do Timão pela Sul-Americana na terça-feira. O Corinthians que entrou lanterna e terminou a noite da terça-feira no Grupo F como líder. A gente vai falar sobre isso agora no nosso Link Esporte Clube. Vamos falar também do São Paulo, que joga logo mais aí pela Libertadores. O jogo será no estádio do Morumbi. Morumbi que estará lotado. O torcedor do São Paulo gosta da Libertadores, gosta de prestigiar o time na competição continental e hoje não é diferente. E já vou dar a deixa para você. O São Paulo pode fazer igual fez o Corinthians ontem, porque o Cobresal também vou te contar, hein? Começa que os caras já nem lá no chileno lá, eles não estão com nada. Na Libertadores não podem atuar em casa, estão atuando no estádio do Cobreloa, que fica longe pra caramba, no deserto também do Atacama, mas lá em Calama, né? E não na cidade deles lá, onde fica a sede ali do Cobresal. Então, assim, a situação para eles é complicada na Libertadores, estão aí apenas para ter o brilho de colocar na história que participaram da Libertadores, e a gente vai falar sobre isso também. Vamos esmiuçar o jogo do São Paulo esta noite na Libertadores. Claro, sempre com aquele recado especial para você. Inscreva-se no nosso Link Esporte Clube, inscreva-se aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, já pode começar a deixar like na nossa transmissão, like aqui na nossa transmissão, lembrando que estamos sempre em 3 edições diárias, às 10 da manhã, com o boletim da Aline Brava, ao meio-dia, às 6 da tarde, e tem também as transmissões esportivas, os principais jogos da semana, você está acompanhando conosco aqui no Link Esporte Clube, comigo e com a Aline Bravo, que está aqui, sempre tem um destaque especial. E hoje, imagino que para a Aline seja um dia especial também. Tricolor volta a Libertadores e volta a atuar no estádio do Morumbi para o seu torcedor. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Tudo bem, Frank. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para você que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. É um dia especial para mim, porque eu tenho um carinho especial pelo São Paulo, a gente já conversou sobre isso, mas também eu vou te falar que deve ser um dia muito especial para quem é corintiano, porque ontem o Timão fez 4-0 em cima do Nacional do Paraguai. Realmente, o time do Nacional era muito fraco ali naquele começo. A gente fez a transmissão aqui ontem, a gente acompanhou esse jogo todo, né, esmiuçou todos os detalhes. E o time do Nacional realmente muito fraco. O goleiro muito ruim, parecia que tinha uma batata quente na mão. Os jogadores não davam conta, era cada furada, parecia que eu tava vendo um time ruim de várzea, viu? Eu vou te falar. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, esmiuçar esse jogo que a gente transmitiu, que a gente falou muito aqui no Link Esporte Clube, eu vou fazer uma enquete, vou trazer uma enquete para você, porque ontem teve goleada, né? O Corinthians enfrentou o Nacional do Paraguai, o Nacional que é um time fraquíssimo, como já pontuei. E eu quero saber de você que está acompanhando, vou abrir a nossa enquete. Você acha que o São Paulo tem possibilidade de marcar uma goleada maior do que a do Corinthians hoje? Contra o Cobresal que é um time chileno, tá no último lugar do campeonato, é o lanterninha. Então hoje o São Paulo, mesmo com os jogadores que estão machucados, mesmo com todas essas preocupações, tem que mostrar um bom futebol, porque o elenco do nível do Tricolor, um time do nível do Tricolor, um clube com a história do São Paulo, não pode deixar a desejar contra o Cobresal. Eu acho que existe a possibilidade, mas 4-0 é um resultado expressivo. E para você, Frank, o que você acha? Olha, eu acho, inclusive, que as opções da nossa enquete deveriam ser assim, sim ou com certeza. Porque São Paulo hoje vai passar um carro tremendo para cima desse Cobresal aí. Os caras vão se arrepender de ter entrado na Libertadores, porque de repente se estivesse lá na Sul-Americana e tal, passariam menos vergonha. Eu acho que hoje vai ser um atropelo daqueles históricos no estádio do Morumbi. E quem puder conferir com a gente, com certeza
vai ver e ouvir o Enio Ricanello narrando muitos gols essa noite, porque o São Paulo tem tudo para atropelar, mas assim, mais até do que fez o Corinthians, acredito eu, na noite desta quarta-feira pela Libertadores. Bora falar desse timão? Opa, bora, tô pronta. Bom, 4-0, virou o primeiro tempo 1-0 só, né? E no primeiro tempo já poderia ter feito 2, 3, 4 gols ali. Aqui Já o podia. Yuri Alberto perdeu alguns gols, né? E o goleiro, de fato, o Antony Silva, ele não fez assim uma grande defesa, que você fala, nossa, olha, ele evitou. Meu Deus, eu acho que em 10 segundos de jogo, bem ali naquele comecinho, teve uma bola que chegou do Corinthians muito rápida. Ele pegou essa bola, juro, tava ele. Queimou na mão dele. Ele, Deus. É uma bola, gente, qualquer goleiro, juro. Se me colocar lá e a bola chegar em mim, eu pego e seguro ela. A bola foi. Eu falei, gente, o que é isso? No pé do jogador adversário do corintiano, eu falei, gente, esse time aí, se não marcar 6, 7 pra cima dele, tá pouco, né? Realmente, eu até achei, Frank, que o Corinthians demorou pra marcar mais. Porque no primeiro tempo, realmente, o Yuri Alberto podia ter sido mais efetivo. Aí vem aquela cabeça dura, né, do treinador, de não colocar mais jogadores de ataque que buscam o jogo, fazer um jogo mais vertical, insistir ali em ter 2 volantes, ao invés de ter duas pessoas no meio campo que são mais expressivas, né? Isso mesmo. Ele não poderia até ter começado o jogo já sem essa formação, né? Porque não é possível assim que a comissão técnica do Corinthians não tivessem ali alguns vídeos sobre a forma de jogar do Nacional do Paraguai, sobre a qualidade dos jogadores em si, né? Sobre o que eles apresentaram lá no primeiro jogo, talvez essa pseudo-recuperação lá no primeiro jogo, que estava perdendo 3-0 e eles foram buscar 2 gols, talvez isso tenha, de repente, colocado um sinal de alerta ali para o Corinthians. Olha, a gente está achando que... Ou simplesmente eles não acharam, né, que o time era tão fraco assim, mas se tivessem analisado friamente, não tem o menor motivo, e a gente já estava alertando isso aqui, né, não teria o menor motivo, não fazia o menor sentido entrar em campo com 2 volantes com características parecidas como o Ranieri e o Fausto Vera, né? Às vezes ali, eles ficavam ali no campo de defesa na saída de bola, os jogadores do Corinthians sozinho, porque eles estavam com apenas um jogador à frente, aí você ficava com 3-1, eu o achei volante que que vinha auxiliar ali não tinha função. o Ranieri exatamente, o Ranieri chegou a ficar sem função em alguns momentos ali do jogo. Realmente, eu acho que o Antônio Oliveira, ele vai com uma ideia, mas dá para você mudar. É uma coisa também que eu não entendo. Por que os técnicos demoram tanto para mudar? Ver o jogo, falar, pô, esse jogo é meu, tá para mim. Por que demora tanto, né, Frank, de trocar essa ideia, quer ficar apostando ali? Será que eles têm, sei lá, um acordo interno com a cabeça deles? Porque se fosse só o Antônio Oliveira que fizesse isso, ver que o time tá errado, que não tá funcionando, demora para mudar. Na verdade, tava funcionando, mas podia tá funcionando melhor, mais efetivamente. Sem contar que o Corinthians achou, sim, esse caminho no segundo tempo, mas um jogador do Nacional foi expulso. Foi. Então tava com 9 na linha, né? 10 em campo, 9 na linha. Então, assim, pô, um time desse, você tem que esperar um jogador ser expulso para você marcar contra um time desse, achar o caminho, já podia ter achado esse caminho no primeiro tempo, né? É isso aí, olha, você pode participar, além de responder a enquete, mandando mensagens para a gente lá no nosso chat, tá bom? Pode mandar perguntas, a sua opinião sobre o jogo, palpite para o jogo do São Paulo, tá? Tá valendo tudo lá no nosso chat, você mandando mensagem para a gente, como fez a Maria de Fátima Melo e também o Lucas Anselmo Domingos, que escreveu, hoje o Tricolor vai amassar. Vai, eu conheço o Lucas, um abraço para ele. Eu acho que o Tricolor tem que amassar, tem que dar essa resposta. Se não vencer o Cobresal em casa, um time que é o lanterna do campeonato chileno, aí eu vou te falar, São Paulo chega no Brasileiro com risco de ser rebaixado, viu? Porque se não vencer o time que é o último lugar do campeonato chileno, meu amor, aí Frank... Tchau e benção, né, Mas pro você acha Carpini. que é depreciativo, tipo, tropeçar diante do lanterna do... Eu acho. Primeiro que o São Paulo tem um elenco milionário. Tem jogadores em campo que ganham muito. Talvez, eu não sei, eu não tenho esses números aqui para falar com propriedade, né, com total certeza, mas se você pegar a faixa salarial de todos os jogadores do São Paulo, quanto que o São Paulo gasta com o elenco dele, e comparar o Cobresal, meu Deus, eu acho que 2 jogadores de São Paulo podem fazer ali a folha salarial do time, porque realmente... Só o Rames é capaz. Exatamente.
tem uma questão toda de moeda, né? Eles usam peso, a gente usa real. Tem uma questão toda do time, da história do time, da tradição do time, do investimento. Cara, o São Paulo é um time para brigar por títulos esse ano, ou deveria ser, né? Então precisa desse técnico, dessa cabeça que ache o caminho dentro de campo, que consiga que o elenco jogue bem junto, seja assertivo, né? O Carpini, ele fez sim bons trabalhos no Água Santa, no Juventude, mas ele precisa dar uma resposta, parar de cair em pressão de torcida, de diretoria, mostrar ali que ele veio para fazer o trabalho dele e colocar o time que ele acha que rende em campo, né? Um Luciano, colocar o Rames como titular e não colocar um Luciano, isso foi um erro, por exemplo, entendeu? E a gente vai falar do São Paulo daqui a pouquinho, falar mais também, inclusive com a possível escalação do clube para hoje, né? E a gente começou a falar do São Paulo contra o Cobressal, tomando como base esse jogo do Corinthians contra o Nacional do Paraguai, né? Que tem também aí os seus problemas, suas limitações, isso ficou óbvio e evidente ontem. E o grande destaque do jogo, sem dúvida, foi o Romero. Romero que nas redes sociais da Conmebol, da Sul-Americana, o Romero que foi o destaque ali quando eles divulgam sempre o placar do jogo, né? Sim, fez 2 gols ontem. Fez 2 gols e deu uma assistência. Exato. E aí daqui a pouco a gente vai falar o que é que esses gols significaram para o Romero e também para o Corinthians, ele que foi destaque também na ilustração do resultado do jogo na página da Conmebol, no Instagram lá da Conmebol, da Conmebol e da competição, né, da Sul-Americana, que tem a página em português, tem a página em espanhol também, e daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Bruno Lazzaroni, que é o assistente do Antônio Oliveira, né? O Antônio Oliveira não pode assinar a súmula, ele não pode conceder entrevista coletiva, é uma questão mais de protocolo, né? Não chegou a carteirinha ainda, né? Dentro do campo ele pode até comandar o time, porque ele assina como sendo um auxiliar, né? Porque ele não tem, na realidade tem o registro, ele não tem a documentação da UEFA, que é uma exigência da Conmebol para os treinadores aqui na América do Sul. Então o Bruno Lazzaroni acaba assinando a súmula e tendo também a prerrogativa de conceder a entrevista coletiva no pós-jogo. Mas assim, evidentemente que não é a mesma coisa, né? A gente quer saber do técnico, o que é que ele pensa, o que é que diferente, porque você escutar o auxiliar causa super. Você pode até questionar ele, mas as decisões mesmo não é dele, né? É de um outro cara. Então ele pode até falar pelo Antônio Oliveira, pelo Tonhão da Fiel, pode até, porque a gente pensou nisso, né? Falar de uma parte mais técnica, mas ele não é o cara mesmo que é responsável por essas mudanças. Quem é? O Antônio Oliveira. Então, assim, até quando ele empatou o último jogo contra o Racing do Uruguai, ele não estava lá. E aí foi muito fácil, assim, eu acho muito cômodo, né? Tudo bem, ele ganhou ontem, também não estava na coletiva. Mas é muito fácil, quando você não tem o resultado que você não entrega dentro de campo, ainda tá o auxiliar. Então eu acho que para ele tá até sendo bom isso, né? Ele não cai tanto nessa pressão da imprensa. Mas é isso, ele já fez o curso da UEFA, tá esperando mesmo essa documentação. Deve chegar no mês que vem. Deve chegar no próximo mês e aí ele estará presente. Daí, quando ele estiver presente, eu tenho certeza que os nossos colegas aí de profissão vão fazer todas as perguntas possíveis que ele ainda não respondeu. Bom, e ontem quem concedeu a entrevista coletiva foi o Bruno Lazzaroni, que é filho do Sebastião Lazzaroni, ex-técnico da Seleção Brasileira, do Vasco da Gama, de outros clubes por aí, né? Foi o técnico da seleção na Copa de 90 e não gosto nem de lembrar. E porque ele fez água, a realidade é essa, né? E a gente vai ouvir o Bruno Lazzaroni falando a respeito da vitória do Corinthians, da noite mágica que teve o Romero e dando mais detalhes sobre as opções da comissão técnica para a escalação do Corinthians, como por exemplo a entrada do Fausto Vera como titular. Yuri, Bruno, Pedro Ramiro. O Bruno, queria que você avaliasse, por favor, o que você viu desse Corinthians, se lhe agradou, e também sobre o Romero, né, se me permite, porque o Romero é um jogador que oscila bastante entre titularidade e também banco de reserva. O desempenho dele, artilharia na Neoquímica Arena, artilharia no Corinthians, o jogo de hoje, te deu uma resposta? Obrigado. Boa noite. Claro que os jogadores deram uma resposta muito positiva, principalmente levando em consideração o nosso desempenho na última partida.
eles foram fundamentais, eles cumpriram praticamente à risca o que o Antônio pediu a eles, e a questão do Romero, esse número pessoal dele aí é importante, claro que é importante, tem que enaltecer, valorizar, mas quem ganha é a equipe. Esses destaques individuais, eles são importantes, mas o principal sempre vai ser a equipe. A gente está feliz por ele, mas está ainda mais feliz por ter conseguido a vitória da forma que foi, com números praticamente incontestáveis, com número de finalizações, posse de bola, situações de jogo por dentro, jogo por fora, impedindo a transição do adversário. Então, valorizar bastante o que eles fizeram hoje. Boa noite, Bruno. Aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97. Queria que você explicasse, né, a questão da mudança, a entrada do Fausto Vera no lugar do Breno Bidon, o que foi pedido e se ele supriu o que vocês tinham pedido, né, você e o Antônio Oliveira, e se possível uma pergunta para o Yuri Alberto, o que facilita no futebol dele, tendo o Romero ao lado, dando assistências também, chegando ali para dividir também um pouco do protagonismo do ataque. Cara, o Romero é um jogador muito importante, né? Principalmente ali no nosso ataque. É um cara que chama muita atenção. Tem feito bastante gols também. Eu acho que é muito bom dividir essa atenção que todo zagueiro, né, tem conosco. Então, acho que dividir essa atenção com ele é muito importante. Que muitas vezes eu estou mais livre, muitas vezes ele está um pouco mais livre. Então, acho que esse nosso entrosamento de troca de marcação ali, principalmente naquele lado direito, que eu sou muito ambientado a jogar também, então tem dado muito certo e creio que sairão muitos gols. Sobre o Fausto Vera, é muito do princípio, os jogadores que saíram em relação ao jogo anterior não saíram com baixa de rendimento. Foi uma tentativa do Antônio de tentar encaixar algumas peças, procurar usar a característica principal do Fausto, que é a construção, consegue girar a bola de um lado para o outro, está sempre disponível para jogar, e resgatar um jogador que foi super importante na campanha de 2022 aqui do clube. Importante demais. Para mim, acompanhando de fora, ele fez uma temporada praticamente perfeita. Foi um pilar importante para quase um vice-campeonato ali da Copa do Brasil. E a gente vai ter, principalmente a partir de agora, uma sequência grande de jogos em curto intervalo. Então, todos serão importantes, todos vão surgir oportunidade para praticamente todos e basta eles entrarem e corresponderem e continuarem com essa atitude, não só no dia dos jogos, no dia de treinos. Eles têm sido exemplares, né, nessa parte. Olá, Bruno. Olá, Yuri. Boa noite. Henrique Filhote, Identidade Corintiana. Bruno, primeiramente para você. No outro jogo do grupo, hoje, o Racing fora de casa ganhou de 3-0 do Argentino Júnior. Um resultado considerado diferente. O quanto isso também leva de confiança para vocês para um jogo decisivo contra o Argentino Júnior fora de casa. E ao Yuri. Yuri, você hoje um gol, uma assistência, uma parceria com o Romero de ataque ali, que vem rendendo frutos ao Corinthians. Queria que você falasse sobre a diferença de jogar com ele ou jogar com o Pedro, como foi na partida contra o Racing. O Romero é um cara de muita mobilidade, né? Então a gente tem trocado bastante ali. E quando a gente joga com o Pedro, a gente joga com um cara mais de referência, que hoje pedia muito, até quando ele foi entrar ali, eu falei para ele que sairia um gol, que é uma característica dele. A gente tava achando muita bola na área ali. É um cara mais de referência. E o Romero é um cara de mais mobilidade. Então a gente, tanto com o Romero, tanto com o Pedro, tem dado muito certo. Estou fazendo gols, ajudando o Corinthians. E eu acho que, independente de quem estiver jogando ali, o Pedro ou o Romero, os dois fizeram um gol hoje. É uma felicidade muito grande por eles. Pelo Romero também, pela grande marca que ele vem atingindo agora, muito, muito histórico, né, para ele, aqui na Arena. Então, acho que, independente de quem estiver jogando ali, vai ser uma parceria muito boa, que durante os treinos a gente tem se entrosado bastante. Olha, e essa resposta do Yuri Alberto, e a anterior também, elas me deixaram com uma dúvida importantíssima na mente, e eu queria que a Aline discorresse sobre o assunto. Você tem uns 40 minutos para falar à vontade. Tá bom, maravilha. O que você achou do cabelo do Yuri Alberto? Bom, analisando assim piamente e friamente o cabelo do Yuri Alberto, legal, se inspirou, né? Se inspirou numa pessoa que a gente conhece aí, loirinho, platinado. Ficou bom, acho que estiloso, né? Você faria, Frankfortes? Mas aí tem que dar fica meio amarelada, né? Não grisalha, é amarelado dele.
Então, agora acho que já passou, mas eu já fiz essa merda na minha vida também. Você já fez? Você já nevou, Frankfurt? Nossa, essa eu queria ver, hein? É. Não, eu não te imagino. Você tem foto disso? Não, graças a Deus, essas... Não, graças a Deus isso não aconteceu. A gente recolheu isso aí do mercado, entendeu? Tipo, passou na banca de O jornal. que você já viu de mais bizarro de cabelo de jogador? Que você lembra assim, fala, meu... Ah, o cascãozinho do Ronaldo. Aquilo lá era feio. A motivação foi ótima, né? Foi excelente. Mas Que ele tirou o foco, né? É, que ele tirou completamente o foco, tirou completamente a pressão do grupo da seleção brasileira, porque ele cismou de fazer aquilo lá para chamar a atenção e deu super certo, né? Mas é a coisa mais ridícula que eu já vi. Nossa, é muito... E assim, Só um pedacinho de cabelo aqui, ó. E virou moda depois, né? Outras pessoas, a criançada começou a fazer, incrível, né? Porque é aquele negócio do bonito virar feio, né? Acabou virando moda porque foi o Ronaldo que fez, mas, assim, do ponto de vista estético, foi a coisa mais bizarra. Brilhante. E tudo com B. Mais bizarra e mais brilhante que se viu na história do futebol. Meu né? Deus do Aquele céu. cabelinho do Ronaldo. Agora, o do Yuri Alberto, o curioso Não, o dele é é que, assim, estiloso. Tá então, bem feito. eu acho feio. E os caras fazem e acham que tá tudo certo. Eu não Que acho nem que tá outro ruim. amigo- Eu acho que que... nem um outro amigo nosso diz, né? O Corinthians conta nessa hora, entendeu? A conta corrente conta. Tudo fica bonito. Eu não acho. Eu acho que... Porque é estilo hoje em dia os meninos darem uma... Puxar luzes igual as meninas também, que geralmente a mulher puxa mais luzes no cabelo. Começou a ser moda, então tá bom, tá se cuidando, tá tudo certo. Mas pior do que o cabelo, andou sendo algumas finalizações, algumas ações do Yuri Alberto dentro de campo. Ontem demorou pra achar esse caminho, mas achou, deixou o dele, né? Fez um Gostando gol. da história do cabelo. Verdade. Tava perdeu gostando? gol pra Quer caramba. voltar? Não, pode seguir. Quer falar sobre luzes, mechas, babyliss? Não, mas você falou um negócio que eu não tinha tentado, assim, é a questão da onda, da moda, entendeu? É uma moda, é uma... Porque Entre os jovens... No Corinthians tem vários, o Fagner, eu nem sei se ele tá assim ainda, mas ele tá, até outro dia ele tava, né? Acho que ele tá sim, acho que ele ainda tá. E ele tava total. É. Eu achei curioso. Aí você me chamou, você falou, eu falei... não, Também mas tinha uma é época que mesmo. a galera usava uns tererês, né? Um negócio assim com umas tranças coloridas. Aquela lá eu achava legal. Não achava? Eu prefiro os detalhes, sabe? O cara que, assim, é que brinco não pode usar e tal, mas o cara que coloca uma tiara, coloca... Sei, tem um cabelo maiorzinho, pá. Eu acho isso... Estiloso? Eu acho, isso aí eu Gostei. E eu acho que vem do tênis também, aquele negócio de usar a testeira, os caras... Isso é legal. Isso eu acho bacana. Quando você coloca um objeto, uma indumentária, Sim, entre aspas, assim, que não é valorizado. Isso eu acho legal. E acho que isso não conta com... porque quando o atacante perde gol, tudo é motivo para ele não estar numa boa fase, né? Inclusive a cor do cabelo. Inclusive a tiara Mas que ele aí a usa no pessoa cabelo. fala assim, ó, tá vendo? Ele não fez gol porque ele cortou a unha do dedão do pé ontem. Que se a unha tivesse um pouquinho maior, ele fazia o gol. Na verdade, isso daí é sempre uma desculpa, né? O Cássio usa, né? Que ele tem cabelão, ele usa Ele tiara. usa. De vez em quando ele vai pra bola... Não, mas eu acho que se o Aí Cássio... você pega, aí ele vai lá no... Isso eu já vi várias vezes, assim. Ele vai lá no campo, a tiarinha sai, aquele elástico que sai. Aí, antes de cobrar o tiro de meta, ele tem que colocar... E com as luvas, né? Que torna mais difícil ainda. Ele tem que colocar de novo o elástico lá para segurar a cabeleira com as luvas. Não, mas o Cássio, se ele corta o cabelo... Imagina, o Cássio aparece com a cabeça raspada. Se o Cássio aparece com a cabeça raspada, o torcedor do Corinthians, eu acredito que ele, sei lá, perde a força dele. Mas eu acho que Pra ele, mim tem, que- ele tem algum motivo para cultivar aquele Não, pelo amor de Aquele Deus. estileira. Eu acho que a força dele, o poder dele de ser um bom goleiro, de pegar pênalti, Sansão? tá na... É, tipo Sansão. Cortou, não pega mais nenhum pênalti. Imagina? O Cássio, pegador de pênaltis, aparece careca. Acabou, não pega mais nenhum eu pênalti, me não. contentaria se pudesse ver o Cássio de cabelo curto. Ele sempre foi daquele jeito, né, o Cássio? Não, eu gosto Não me daquele lembro cabelo. dele Ele com tem que corte ser assim, diferente. não, eu gosto. Eu acho que a identidade dele é aquele cabelão dele É isso lá. aí. E ele deve ter um bom motivo para usar o cabelo daquele jeito sempre. né? Você quer dica de moda? Vem aqui com a gente, Link Sport Clube. O Frank Fortes te atualiza de Eu tudo não, eu sobre dou- cabelo. Eu faço as pontuações, né? Eu faço as críticas. E aí a Aline vem com a eu explicação gostei, técnica, entendeu? gostei. De tudo.
E de fato o Yuri Alberto. desperdiçou boas oportunidades, né? durante- Nessa temporada, nesses primeiros Não, jogos no aí. jogo de ontem, teve um jogo lá não. que, pô, ele conseguiu passar pelo goleiro, mas ele bateu tão mal na bola que a bola carambolou e não chegou no gol, né? Deu tempo exatamente. do zagueiro chegar para tirar a bola. Ele dá uma... Desculpa a expressão, mas às vezes quando ele chega lá na frente, ele dá uma pipocada. Sabe aquela frieza que às vezes você precisa ter pra você, em milissegundos, olhar, analisar onde que você tá dentro de campo e falar, eu vou chutar ali naquele canto? Ele não tem isso. Então, tem eu que acho trabalhar. eu acho que ele dá umas rameladas assim, controle de bola, sabe? É. Ontem a bola chegou para ele, era para ele parar a bola e dar um totozinho. Ele quis já parar, ao invés de parar, ele já quis dar o toque à frente. Quando ele fez o movimento, a bola saiu mais rápida, Mais aí rápida. já favoreceu o goleiro ali na saída, ele Exato. perdeu o Ele lance, tem que ter uma relação mais frieza íntima maior, com eu a diria. bola, exatamente. né? Eu acho Porque assim, também. por exemplo, se é o Pedro Raul naquela bola, uma suposição, porque eles estão lá no mesmo time, Aham. ou ele pararia a bola, esperaria chegar alguém, ou ele pararia para ter uma visão maior ali de frente para fazer o giro e bater para o gol, né? Eu acho que faltou ali um pouquinho, nesse caso específico, aí, um pouquinho de discernimento do Yuri. Mas mesmo assim, os gols estão acontecendo para ele. Eu disse, ontem, né, na nossa live do meio-dia, eu disse, olha, ele vai fazer 2 gols. Hoje. Ele vai fazer 2 e o Romero 1. Aconteceu o contrário. O Romero fez 2 e ele fez 1. Mas ele teve a oportunidade para isso. E porque, de fato, era jogo para atacante se consagrar. Sim, né? sim. Tanto que o Pedro Raul entrou e aproveitou a oportunidade que teve. Exatamente. Olha, o Yuri Alberto, eu acho que ele dá essa pipocada mesmo. Ontem ele conseguiu achar esse caminho. Foi bem... Ali, principalmente no segundo tempo, eu acho que o time do Corinthians se achou mais, ele foi melhor. Mas é aquilo, né? Ainda sofre muita pressão do torcedor corintiano por esses erros que não devem acontecer com muita frequência no futebol profissional, principalmente quando você veste a camisa de um time como o Corinthians. Mas assim, o Frank Fortes, Pois não. se fosse só o Yuri Alberto que errasse tanto, né? Não. Tava bom. Ontem o senhor Hugo ali da lateral esquerda deixou uma bola escapar ali, meu. Foi um erro, assim, eu acho que crasso. Eu acho que nem a base do Corinthians erra pegar a bola daquele jeito e deixar ela sair, né? Então, realmente, tem algumas questões do time do Corinthians. A gente fala assim, por que com o Yuri Alberto a pressão é maior? É tudo potencializado. Porque o Ele é Corinthians atacante. ele é atacante, ele é o cara que tem que colocar a bola para dentro do gol, e o Corinthians, entre aspas, fez uma loucura para ter o Yuri Alberto de forma definitiva, né? Sim. Foram 6 jogadores envolvidos, né? Deixa eu lembrar aqui do Queiroz, que já nem está lá, está no Grêmio, né? No time lá do CSK. Qual é que é Sim. o time? Não era o CSK, o outro time lá. Deixa eu ver aqui. Zenit. É o Zenit. O Ivan, deram um percentual do Ivan, goleiro, para o Zenit. O Pedro, menino, deram a preferência, ele já foi para lá também. O Mantuan, deram uma preferência. E tinha mais 2 jogadores ainda envolvidos, que eu me lembro que eram 6 no... Então, o próprio foi Yuri, né, e mais um. Foi uma organização, não. Robert Renan, de repente, né? Eu acho Os que... zagueiros. Foi uma contratação, foi uma negociação como se ele fosse um super craque da bola. Mas, assim, lembrando que a torcida do Corinthians também ficou um pouco iludida com os primeiros 4 meses do Yuri Alberto no Corinthians, porque ele realmente foi bem, né? Fez um bom futebol, apresentou um bom futebol assim que chegou no Corinthians, e aí o torcedor queria mesmo. Mas eu achei que foi too much, assim, né? Pro nível de futebol que ele apresenta. Você envolver tudo isso de jogador. E agora faz um tempo, né? Eu acho que agora que o Yuri até tá começando a se encontrar, mas faz um tempo que ele vem sofrendo essa pressão, que ele não consegue apresentar um futebol tão bonito assim e com tanta qualidade dentro do campo. Então, assim, é tempo, é o treinador, é paciência, mas tudo tem um limite. Ainda mais o Corinthians, passando por essa transição de diretoria, né? O Corinthians que tem essa dívida enorme, que todo mundo sabe que o Corinthians tem, que é um vespeiro. Quanto mais você mexe, mais falcatrua, mais coisa errada você encontra ali na dívida do Corinthians. Fora tudo isso que acontece fora campo,
tem o campo, que também não tá tudo isso, né? Ó, eu estava procurando aqui, Aline, encontrei uma publicação minha sobre a negociação do Corinthians com o Duqueiroz. Vou até tirar um print aqui, depois eu mando para a Mari, se der certo ela põe no ar. Senão, para você ver como o negócio foi bizonho. Mas, teoricamente, assim, o Corinthians cedeu o Duqueiroz e o Robert Renan. O Robert Renan foi imediatamente, o Duqueiroz foi no meio do ano passado, e Meu tanto que ele Deus. foi, já voltou, né, para o Zenit da Rússia. O Yuri Alberto veio em definitivo até 2027. O Gustavo Mantuan estava emprestado lá, e aí eles estenderam até junho, lá o Zenit. O Ivan retornou, foi emprestado para o Vasco, mas eles deram um percentual do Ivan, acho que 10%, 15% para o Zenit. Meu pai do E céu. ainda cederam a preferência do Pedro, tanto que foi exercida, e o Pedrinho já vazou para lá também, né? Então, assim, foram muitos jogadores, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores envolvidos na negociação para o Corinthians ter o Yuri Alberto em definitivo. Ou seja, fizeram uma grande engenharia, né? Como, Pra ele como não ficar. tinha dinheiro, e foi a diretoria do Duílio que fez, né? Como não tinha dinheiro, eles fizeram uma engenharia com próprios jogadores para ter o Yuri Alberto. Agora, a pergunta é, está valendo a pena? Valeu a pena ceder tantos atletas, 5 atletas? Tudo bem que assim, eu não diria que talvez o Pedro fosse o mais promissor deles, o Mantuan também muito bom, né? Mas não sei se... Perder 2 nomes importantes. dois nomes. O Robert Renan também está fazendo sucesso, né? Eram jogadores promissores. Exato, exato. Aí tá o problema, você tem que ter um olho bom pro futebol. O futebol, querendo ou não, é aposta, né? Você fala assim, esse time vai bem. Claro que tem a técnica, tem um cara que sabe o que tá fazendo, né? O treinador em campo, vou usar essa peça, mas é uma aposta também no jogador. Se o jogador entregar aquilo que ele pode entregar, maravilha. Mas se ele passa por uma fase à la Yuri Alberto, né? Que passou nas últimas temporadas, será que vale a pena? Então, assim, às vezes vale você ter um esqueleto bem feito, né? Do que você ter um jogador que você acha sensacional e no fim ele não entrega. Acho que esse talvez tenha sido o grande problema do Corinthians, que o Corinthians vem enfrentando aí. Mas acredito que esse elenco é bom, que eles podem, que o Antônio Oliveira tem a possibilidade de reorganizar ele e pelo menos fazer um campeonato brasileiro bom, uma sul-americana com possibilidades. Eu acho que existe sim essa chance. Ó, e eu fiz um gráfico em 8D, que a Mari vai colocar para Ó, todo mundo tem ver aqui, arte, sobre, que chique. tem arte sobre a negociação do Yuri Alberto. Eu demorei umas 15 horas, mais ou menos, para fazer isso aí. Caraca! Mandou, assim, utilizei toda a tecnologia disponível no momento. Que chique! Meu, Para a gente poder fazer isso daí essa custa explicação, muito né? caro no mercado. Você acha que a inteligência artificial faz isso? Não, e se quiser um profissional aí desse... Você acha que inteligência... Você que está assistindo a gente aqui, você acha que inteligência artificial faz isso? Não faz, meu povo. Isso daqui é um trabalho feito à mão. Ah, e um detalhe também. Entendeu? Tudo isso aí, todos esses Artesanal. Todos esses jogadores envolvidos, ó, o Duqueiroz, o Robert Renan, que saíram do Corinthians e foram para o Zenit, o Ivan, que estava lá emprestado, retornou e foi para o Vasco, o Mantuan, que ia retornar em junho do ano passado, mais a preferência do Pedro para o Zenit da Rússia, tudo isso para o Corinthians ter direito a 50% dos direitos do Yuri Alberto, com um contrato até 2027. Então, acho assim, foi um esforço que passou da conta. Foi too much. Principalmente por Robert Renan e Pedro. O Duqueiroz nem tanto que ele já foi reemprestado, né? Já está jogando aqui no Brasil de novo, no Grêmio. Então, pode tirar, Mari, já passei vergonha demais. Não, eu gostei do seu trabalho, E, ó, e é uma artesanal. folha de rascunho, dá para ver que tinha escrito até atrás, lá. Ó. Artesanal, feito com cuidado, com Isso aí- paciência. Isso aí é o gráfico raiz. Você tá achando que antigamente era feito como? É assim. Até contrato os caras faziam assim. Bom, mas isso aí só para a gente está falando aqui só do Yuri Alberto, né? Mas o grande destaque ontem foi o Romero. E a gente vai começar a falar do Romero, trazer aqui as grandes marcas do Romero, né? O Romero que passou a ser, né? Com o jogo de ontem, com os 2 gols marcados, o maior artilheiro do Corinthians na Neoquímica Arena.
ultrapassou o Roger Guedes e também é o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Ele ultrapassou o Paulo Guerreiro. Primeiro, assim, ele igualou o Guerreiro com 54 gols. Depois ele fez o segundo gol e aí se isolou como o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Então, assim, o que esse paraguaio está fazendo, e aquilo que a gente falava aqui em outras lives sobre identificação com o clube e tal, o Romero alcançou isso no Corinthians e hoje eu diria que ele está cravado aí na história do Corinthians. Escreveu o nome dele na história do Corinthians, né? Pode ser que venha outro estrangeiro e ultrapasse esse número? Claro, é evidente que pode, mas ele já escreveu a história dele no Timão. Olha, eu acho que o Romero é aquilo que a gente vem falando nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Ele veste bem a camisa do Timão. Ele é o jogador que ele é a cara do Corinthians. E eu acho, além disso, que o Antônio Oliveira demorou para colocar ele como titular. Ficou apostando em senhor Pedro Raul, em Yuri Alberto, nessa dupla, que a gente há muito tempo fala que não trabalha bem, que é fadada dentro de campo, que não dá certo, e colocou ele. Ele que chegou, que entrou em campo muito bem ontem, fez 2 gols, 1 assistência, é um jogador de muita qualidade, que busca, que se movimenta, sabe ele incomodar o adversário e criar. Sabe criar muito bem o Romero. Então, eu acho que nesse ano, nessa temporada, ele tá muito bem. Se ele não se machucar, eu acho que ele vai voar, viu, essa temporada, Frank. E o curioso é que o Romero, acho que ele jogou em 4 times, né, na carreira dele. Ele jogou no São Lourenço, no Corinthians, no time do México que ele estava e no outro que eu não lembro. Acho que ele estava no Cruz Azul, lá no México. E assim, essa questão da identificação e tudo que ele faz para o Corinthians dentro de campo. A Aline já falou de tudo que ele entrega, e eu acrescentaria isso a tudo isso também as funções táticas que ele cumpre. Porque quando ele precisou ser secretário de lateral, auxiliar só na marcação, ele fez, né? E fazia com primazia, que foi quando a torcida do Corinthians falou, pô, esse cara aí é diferente, esse cara é dos nossos, né? E ele tem esse aproveitamento também, que é ótimo, né? Na frente do gol. Ontem o Fausto Vera errou lá um chute, ele parou a bola no meio do caminho, virou e simplesmente... Foram 2 toques, um para parar a bola e o segundo ele já chutou, sem ainda muito tempo também do zagueiro se posicionar ali, tanto que ele teve que esticar, o goleiro também acho que não esperava, a bola passou debaixo da mão dele, acho até que dava para ele pegar, mas foi muita destreza, né? Esperteza dele. E no segundo gol dele, para mim foi um lance trabalhado da comissão técnica do português, do Antônio Oliveira, porque eles estavam tentando fazer essa jogada aí durante toda a partida, né? O Wesley lá pela esquerda faz um cruzamento no segundo pau, um jogador chega fechando, e aí ele tem a possibilidade ou de cabecear para o gol ou de cabecear para quem está chegando para o meio da área. E deu certo naquele lance lá com o Yuri Alberto, ele já tinha tentado fazer... Numa outra oportunidade, ficou até reclamando de um toque no braço ali, Sim. E ele fez igualzinho. A tentativa era de tocar para o meio da área. Na segunda vez deu certo e ele estava lá, o Romero, para concluir. Falei assim, pô, mas devia ser o Yuri Alberto lá para concluir? Poderia ser também, mas eu acho que eles têm feito essa inversão ali quando estão dentro da área. E o Romero, o que ele teve de melhor com relação ao Yuri, por exemplo, é que ele foi assertivo, ele foi mais efetivo, né, do que o Yuri Alberto. Por isso que ele teve esse fator decisivo a favor dele, né, porque ele conseguiu ser esse cara e merecidamente está alcançando esses números importantes aí no Corinthians. O maior artilheiro estrangeiro da história do Timão. Isso não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. E aí eu acho que fica essa pressão, e é por isso que eu comentei desse... não entendimento, né? Que às vezes a gente não tá ali no dia a dia, acompanhando o treino, não sabe o que se passa na cabeça do treinador, mas o último jogo que aconteceu contra o Racing, lá no Uruguai, muita gente não entendeu porque que o Romero não era titular, não foi titular ali. Talvez se ele tivesse entrado naquela oportunidade, ele tivesse deixado dele, o Corinthians tivesse apresentado um futebol diferente. Realmente é um torcedor, ó. É um torcedor também, dá pra falar, né? Ele dá pra dizer que ele é um dá torcedor pra falar. dentro do campo. É um jogador que se entrega mesmo dentro de campo, aquele jogador que o Corinthians e a Fiel gosta de ver jogando, porque não desiste nunca, assim como a torcida do Corinthians. É esse tipo de jogador que é a cara do Corinthians. O jogador que é
carrancudo dentro de campo, que não desiste nunca, que vai pra cima, uma boa defesa, que cria bem, que aproveita ali a vertical do campo. E ele tem tudo. Eu já falei, eu tenho certeza que ele vai ser uma das peças fundamentais para o Corinthians ter diversas oportunidades esse ano, Frank. E, enfim, Diga. é isso. Não, só comentando que casou muito bem esse ataque. O Pedro Raul também é um ótimo atacante, mas eu acho que é um atacante para segundo tempo também. Talvez, eu não sei se... Acho que não funcionaria um Wesley, Romero e Pedro Raul. Tem que ser o Yuri Alberto mesmo. Mas o Pedro Raul, são jogadores diferentes, né? Porque... O Pedro Raul tem uma estatura maior, é um jogador alto, né? Eu não sei a altura dele certinha aqui, mas é um jogador alto. Então, é um atacante que dá para aproveitar muitas bolas altas. Quando tá bem posicionado, um gol de cabeça sempre vai ser favorável a ele, se ele subir bastante. São peças diferentes, mas eu acho que o Romero entrega mais. Olha, ele entrega mais o que o Corinthians necessita. É isso mesmo. Ele está entregando mais. Ele tem. Ontem ele foi o principal jogador em campo, certo? Sim, sim. E ele tem representado. E ele explicou depois do jogo que ele vinha com problema de lesão, que pouca gente sabia e tal. Tinha questão física, né? Que ele retornou no ano passado. É por isso que ele não estava assim reclamando de não jogar, porque ele sabia que não estava na condição ideal, né? E agora parece que está bem. E é como você disse, ele em condições, ele tem tudo para ser um dos melhores do Corinthians no ano. Por que eu coloquei aqui o Romero com uma foto de ontem ali, abraçado pelo Fausto Vera? Porque ele não tem cabelo platinado, ele não tem nada que sabe. Ele faz assim de vez em quando um tupetinho ali e tal, mas ele assim, ele vai na versão soft, né? Ele é minimalista, digamos. E entrega demais. Entrega Entendeu? muito. Não precisa. Mas é que eu acho que isso daí é uma coisa de estilo. Acho que tem a ver com o ser humano mesmo, né? É igual eu e você. A gente pode falar de futebol, pensar as coisas iguais, mas eu vou gostar de fazer umas luzes, puxar um gatinho no meu olho e o senhor não, entendeu? Então acho que é uma coisa humana. Já pensou eu puxando um gatinho no olho? Isso é legal, eu acho que... Coloca aí você, na votação. O Frank, ele tem que fazer um delineador ou não no olho? A gente quer Fazer o saber. quê? Delineador, passar um delineador. É esse olho de gatinho aqui que eu tô. Tá. Entendi. Mas eu acho que isso é uma coisa humana, estilo de jogador fora de campo. Se quer se vestir good vibes, uma vibe reggae, se quer se vestir mais bad boy, moda casual de luxo, o que for, não importa. Desde que esteja entregando dentro de campo, tá tudo certo. Olha, você pode, como eu fiz um gráfico ali, você pode fazer um outro gráfico explicando o que é cada uma dessas tendências Moda, aí, tá? Dessas moda modas aí. casual de luxo. É tipo o Hendrick. O Hendrick que desce de um avião todo Não, mas vestido esse de é preto. muito caro. Então, o Hendrick, ele é uma casual de luxo. Ele tá todo vestido de preto. É moletom preto, é tênis preto, não sei o que, tudo de marca. O outfit dele custa uns 200 mil. Só aí, são uns 200 mil reais, entendeu? Mas tá todo de preto. Você olha e você fala, com certeza ele comprou tudo lá na R, né? Na R do shopping, tá tudo certo. Mas não, é tudo de marca, só que caro. Essa é a moda casual de luxo. Parece que é casual, mas já é de luxo. Sim, entendi. Entendeu? Já explica já. Parece Casual uma coisa, mas é outra. Essa aí é a melhor explicação. Ó, muito abraços aqui para dona Sininha Bravo. Dá parabéns para a sobrinha dela. Diz que ela é um orgulho. Deus continue abençoando. Gente, Um a minha abraço. família é isso mesmo, maravilhosa. Sininha. Estão sempre aqui me apoiando. É isso mesmo. Virou piada e escreveu. Parabéns, Frank. Você prestou um papel importante. Papel entre aspas, entendeu? Piadista. Na negociação do Yuri Alberto. E a Maria Fátima de Mello pergunta assim, uma pergunta aí, Frank e Aline. Yuri Alberto perde tantos gols, por que o Corinthians não tem um cara lá finalizando como o Romero ontem? Obrigado. Não, é porque esse cara deveria ser o Yuri Alberto. Ele que não tá rendendo. O problema mesmo é essa frieza que a gente vem comentando do Yuri. Desculpa, é Dona Fátima? É Fátima? Fátima. Então, Dona Fátima, Fátima. Maria de Fátima, o problema do Yuri Alberto é realmente a questão dele entregar dentro de campo, porque ele foi uma aposta do Corinthians, então a gente acha que sim, falta fundamento ainda no futebol dele e essa frieza para fazer gols. Nisso, o técnico tem que olhar e falar, bom, qual é a melhor combinação do meu ataque para eu achar um cara que vai ser certeiro? Nós, analisando aqui os últimos jogos do Corinthians, o homem é o Romero, né? Trabalhando junto com o Yuri Alberto e com Wesley, ele tá achando um caminho ali dentro da área para fazer gols. Mas esse homem deveria ser o Yuri Alberto, né, Frank?
Esse cara deveria ser o Yuri Alberto. E eu acho que assim, eu acho que também já ficou muito assim, fácil para todo mundo criticar o Yuri Alberto. né? Exato. O bem ou mal, ele tem 2 gols na Sul-Americana, É, né? Dos 5 do Corinthians. Tá dentro da média. tá dentro da média. Não fosse ele lá no primeiro jogo, o Corinthians não teria. Não, ele é esforçado, é um Né? jogador que se entrega. A gente tem que lembrar também que pro atacante fazer o gol, a gente precisa de outros jogadores que joguem bem também, que consigam tirar bem a bola do adversário, trabalhar a bola dentro de campo, jogar ela verticalmente para que chegue no ataque. Se não funciona isso também, a lateral esquerda do Corinthians é um problema. O que você acha do meio-campo do Corinthians? Eu prefiro um meio-campo que não seja tão marcador, né? Exato, o Jogue Corinthians com um sempre entra volante com que 2 tem- volantes, então, né? Aí nós vamos entrar num outro assunto também que eu até marquei aqui para a gente não esquecer de falar, que o que o Corinthians pode mudar ou melhorar ao longo da temporada, tendo, por exemplo, um meio-campo com o Ranielli, o Paulinho e o Igor Coronado, por exemplo, que entrou ontem no segundo tempo e entrou muito bem, mostrou qualidade Coronado joga na bem. assistência ao Pedro Raul ali. O cara, sabe, você vê que ele foi para o lado ali, ergueu a cabeça antes de efetuar o cruzamento, quer dizer, ele não procura sempre saber o que fazer com a bola nos pés, né? Esse é o sinal que ele deu e assim, eu Ele gostei voltou. do pouco que eu vi. Ele tá voltando agora, né? O Coronado passou por uma situação aí. É claro, gente, analisando o jogo de ontem, não é parâmetro. Porque os times que o Corinthians vai enfrentar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, todos da Série A são muito melhores do que o Nacional do Paraguai. Se você colocar os times que acabaram de subir da Série B, muito melhores que o Nacional do Paraguai. O Nacional do Paraguai realmente apresentou um futebol fraco. Né, com todo respeito ao time, a direção do time, a história do clube, enfim, porque a gente sabe que tem todo um trabalho por trás. É um time fraco, é um time até que a gente brincou ontem da várzea, mas sim, tem time de várzea no Brasil que joga melhor ou igual do que o Nacional do Paraguai. Então, aquilo que a gente, que o futebol que o Corinthians apresentou 4-0 ontem, poxa, não dá pra gente usar esse jogo como base. Talvez o jogo contra o Racing, né, os jogos do Paulista, sejam até a maior realidade do que o Corinthians vai enfrentar agora, chegando no Nacional, nesse Campeonato Brasileiro, do que o jogo de ontem. Então, o meio-campo conseguiu trabalhar, o meio-campo, o Coronado voltou, já deu um passe ali para fazer um gol, beleza, foi maravilhoso aquilo, mas porque ele estava jogando contra aquele time. Então, eu acho que o meio-campo do Corinthians ainda precisa se encontrar de novo. Porque realmente é um meio-campo mais retranqueiro, né? Antes do Antônio Augusto fazer as modificações, é mais retranqueiro, sim. E vai ter que saber como que vai lidar com essa proposta com os times brasileiros, que jogam de uma forma Porque diferente. ele vai ter, por exemplo, a possibilidade de fazer um quadrado ali, né? Com o Coronado e o Rodrigo Garro, né? Não sei se vai ser uma opção, ou se um vai ser uma opção para o outro, entendeu? Porque o Garro também tem talento. Então, assim, ele tem possibilidade de, com esses 2 caras, deixar... E aí ele pode jogar num 4-4-2, com esse quadrado e com o Romero e Yuri lá na frente, Na mais frente. tranquilos. Apesar de que o Wesley está bem também. Então, assim, ele pelo menos fica com opções para a variação do time. Isso já é importante. Eu acho o Wesley uma peça fundamental no ataque. Ele não é aquele jogador de fazer muitos gols, tão, né, efetivo quanto o Romero ou o Yuri Alberto, mas ele é aquele cara que ele consegue pegar a bola do meio-campo ali, trabalhar bem ela, ele consegue dar o passe, ele consegue criar ali alguma coisa para esses 2 jogadores chegar e fazer o gol, né? Ele consegue abrir espaço, porque Abrir o espaço. como ele vai sempre para cima da marcação, se você passa por um jogador, tem que vir outro. Quando veio o segundo jogador, esse jogador já saiu de uma posição para outra, então quem tiver no ataque já tem aquele espaço ali para ocupar e de repente receber uma bola, né? Fora a questão Então, eu individual, acho- né? Que às vezes resolve jogo. Eu acho que ele é importante, não sei se ele optaria por esse... Mas também é uma boa proposta, assim. Mas é aquilo, o Corinthians o futebol, o time de futebol é uma máquina que ela tem que funcionar. Para essa máquina funcionar, a defesa tem que estar boazinha, o meio-campo tem que trabalhar bem para fazer essa ligação entre atrás e a frente, e o ataque tem que ser certeiro, porque daí tem gol. Então, eu não colocaria a culpa só lá na frente, mas
como eu já falei, Yuri Alberto às vezes dá umas pipocadas. Quem tem que colocar o óleo aí para a engrenagem funcionar direitinho é o Antônio Oliveira, né? O Exato. técnico do time. Bom, Isso. vamos conferir, porque o Corinthians, ele entrou na rodada como lanterna, né, do grupo. É, E está terminando essa segunda rodada como líder Como do líder. Grupo F da Sul-Americana. A gente vai até dar uma conferida como é que ficou a classificação do Grupo F após o jogo de ontem, os 2 jogos de ontem, né? O Racing venceu a sua partida. E aí é o seguinte, Corinthians e Racing têm 4 pontos ganhos. No saldo de gols, o Corinthians leva a vantagem, tem 4-3 da equipe do Racing. O Argentino Júnior tem 3 pontos ganhos, ou seja, essas 3 equipes, neste momento, disputam a vaga única para a próxima fase e também o segundo lugar, que é o lugar de quem, a vaga de quem vai disputar o play-off contra os terceiros colocados da Copa Libertadores. Lembrando sempre que na Sul-Americana classifica o primeiro e o segundo vai para esse play-off. Por isso a importância de ser líder do grupo. E o Nacional do Paraguai, claro, está com 0 e olha, pelo que mostrou ontem, não deu Vai muito... continuar Parece assim. que não vai sair disso aí não. Viu? meu Porque- Deus, não, realmente é muito fraco esse time, assim, a gente não sabe quais são, é porque a gente está acostumado com o futebol brasileiro, equipes grandes, né, que tem conquistas chegando na Sul-Americana, equipes até melhores, né, que até foram campeãs no estadual e que não chegam às vezes na Sul-Americana, equipes boas que não chegam, aí você tromba, né, com um adversário desse, você fica até um pouco assustado, porque realmente é muito abaixo, né, assim, o nível. Sem dúvida. Bom, essa classificação do Grupo F, e além da goleada do Corinthians sobre o Nacional do Paraguai ontem, nós tivemos outros jogos, né, que foram realizados nesta terça-feira. A gente vai conferir agora os resultados das partidas realizadas na terça, inclusive a outra partida do grupo do Corinthians, né, a vitória do Racing fora de casa sobre o Argentino Júnior por 3-0. E foi incrível esse jogo aí, só gols de fora da área, hein? E 2 gols do Verón, tem nome de craque argentino, mas não é, né? 3-0 com 3 gols de fora da área, 2 gols desse rapaz. O Corinthians fez 4-0 no Nacional, teve 2 gols do Romero e ele quase fez um terceiro no finalzinho ali, ia ter um hat-trick do paraguaio. Depois me lembra de falar disso, do paraguaio. O Boca Juniors venceu o Sportivo Trinidense por 1-1. Botafogo está disputando aí Sul-Americana e não está com tranquilidade não, viu? Não. Passando aí na bacia das almas pelos adversários. O Atlético Paranaense goleou o Raio Zuliano por 6-0. Mais 4 gols que ele fez na primeira partida, já tem 10 marcados. O Atlético Paranaense está de braçada aí no grupo, né? E o Danúbio não saiu do 0-0 com o Sportivo Ameliano. Foram jogos realizados nesta terça-feira. Te surpreende de alguma forma o Atlético com 2 goleadas? Os adversários não ajudaram muito. Não. O Atlético é o atual campeão do Paraná. Apresenta um bom futebol. Já faz um tempo que vem mantendo isso. O Cuca que está treinando agora, né? O Cuca que tem muitas polêmicas envolvendo o nome dele, mas de qualquer forma é um bom treinador, é um cara que sabe o que fazer com o time dentro de campo. Então não me surpreende nada. O elenco do Atlético Paranaense é um elenco muito bem montado, um elenco que está há um tempo trabalhando junto já. O esqueleto do time funciona, que é uma maravilha. E contra esses times aí na Sul-Americana, esses times que realmente não são os primeiros colocados nos seus campeonatos nacionais, que já são, de certa forma, fracos, para mim, é isso que se espera do Atlético Paranaense, do Corinthians, do Botafogo, O entendeu? Atlético deu sorte no grupo, não? Porque é o Raio Zuliano, o Sportivo Ameliano e o seu Cristiano. Não, e o Danúbio ali. Não tem nenhum argentino, por exemplo, que tem aquela rixa entre brasileiros e argentinos. Mas se a gente for olhar por sorte, o grupo do Corinthians tem o Racing do Uruguai, que também não tem. Genérico. Não tem essa tradição, o Racing do Uruguai. Eles estão conseguindo fazer uma boa defesa, eles são parrudos, né, ali, mas eles não têm tradição nacional do Paraguai, gente. O futebol que apresentou ontem, Frank, dá pro Corinthians ter feito 7-0 nesse time, se quisesse, sabe? Tipo, foi O fraco. Atlético tem feito isso lá no grupo E dele. o Argentino Júnior, exatamente. Talvez o único que a gente pensasse que fosse mais fortinho é o Argentino Júnior, que também não tá bem.
né? Que é um time aí que é da Argentina, que a gente sabe que vai ter, que sempre os jogadores argentinos e os brasileiros, independente se tá mal ou não, eles vão pra cima porque é uma guerra entre países. É até engraçado, parece que tá uma guerra dentro de campo. Mas tirando o Argentino Júnior, que talvez pudesse ser a pedra no sapato do Corinthians, que eu acho que não vai ser, pelo futebol que apresentou em casa contra o Racing do Uruguai ontem, o time do Corinthians não é ruim, não é difícil. Sim, os times que estão no grupo do Atlético também não tem tanta tradição, mas fica elas por elas pra mim, assim. É porque, olha, Raio Zuliano, Esportivo Ameliano, é dureza, hein? Então, por isso que eu falo, é obrigação dos times brasileiros terminar no primeiro colocado, né, com esses grupos, assim, entendeu? Eu não sei se tem algum brasileiro no do Boca, eu acredito que não, né? Não. Acho que não. Nesse grupo, que tem o Boca Juniors, que tem uma tradição diferente na Argentina, talvez seja um que desse pra entender um brasileiro não terminar na primeira posição. Mas no grupo do Corinthians, pelo amor de Deus, gente. O grupo do Atlético Paranaense é o esperado. Por isso que não me choca. Me choca se o Atlético Paranaense tivesse empatado com o Raio Zuliano em casa. Aí eu ia ficar, meu Deus do céu, gente. Sem dúvida. E vamos dar uma passadinha também na agenda de hoje pela Sul-Americana, né, pra gente conferir os jogos que serão realizados nesta quarta-feira. Lembrando que a Sul-Americana, terça, quarta e quinta, tal qual a Libertadores, com jogos aí. E agora serão os jogos da segunda rodada e do segundo dia da segunda rodada. Às 7h, jogos para esta noite. Fortaleza e Nacional Potosí, o jogo será lá na Arena Castelão. O Defensa e Justiça joga contra o Always Ready, o jogo será na Argentina. Os jogos das 9h. O Internacional, que pelo amor de Deus, Internacional, ganha algum jogo, alguma vitória para o seu torcedor, alguma alegria, só gasta dinheiro, diretoria incompetente. Internacional e Real Tomayapo, se não ganhar do Tomayapo também, para, hein? Fecha. Aposenta chuteiro. A diretoria renuncia. Faz qualquer coisa. Se não ganhar do Tomayapo, sumam Em casa. da gestão do Internacional, hein? Porque vocês só estão gastando dinheiro e o time dentro de campo não está fazendo O jogo nada. vai ser no Beira-Rio, né? Vai. Pelo amor de Deus, Aí não Internacional. dá, né? Internacional e Tomayapo, então, às 9h. Mesmo horário de La Calera e Universidade Católica do Equador. Este jogo do grupo do Cruzeiro. Às 9h30 tem Racing e Bragantino. Abemos o Esse jogo, é hein? o jogo. É o Racing original, esse aí. Vai Vai ser um lá em jogaço. Avejaneda, às 9h30. Jogo interessante, como diria um amigo nosso. E o Independente de Medellín recebe o Universidade César Vallejo naquele jogo maravilhoso das 11h, lá na Colômbia. São jogos desta terça-feira na Sul-Americana. Algum destaque aí? Não, eu acho que o jogo de hoje mesmo, o melhor jogo é entre Racing e Bragantino. Eu acho que vai apresentar um jogo que vai apresentar um futebol de qualidade. São dois times que têm um time bem estruturado. Mas os outros, pelo amor de Deus, né? Se o Internacional não venceu o Tomayapo em casa, no Beira-Rio, não tá, gente. Tem umas coisas assim que dá até vontade de... Poxa, pelo amor de Deus. Porque o Grêmio na Libertadores já Tá está mal. passando vergonha, Tá né? mal. Não vai o Inter também querer aprontar, né? Falando nisso, a gente vai falar agora da Liberta também. Vamos destacar o Tricolor. Afinal de contas, São Paulo joga esta noite, jogo 9h30 contra o Cobressal. E aí é o seguinte, se você quiser ver e ouvir muitos gols, vem com a gente na nossa transmissão, tá bom? A partir das 9h30, a partir de uma hora antes, a gente já vai estar por aqui fazendo o pré-jogo, trazendo todas as informações. Saindo daqui agora, eu vou estudar igual um condenado aquela equipe do Cobressal. Vou ver... não vou estudar muito não, Cobressal, porque nós vamos... Só você só precisa capaz saber de de uma ser coisa. aquele jogo que vai ser assim, 80-20 na posse de bola. Então os caras vão ficar na roda. Então vou só fazer o básico, tá? Mas já pode esperar que vai ter informação também sobre o clube chileno. É só você saber que ele veio do Atacama, que é um time da região do Atacama, e que tá no último lugar do campeonato, não é? 16º lugar do campeonato chileno. O lanterna do campeonato chileno, Deve gente. ter algum Varela no time, algum Gonzalez. Pelo amor de Deus, São Paulo possivelmente Futebol algum Clube. Hernandes.
né? Não dá. Bom, o São Paulo tem problemas, né, Aline? Tem problemas. Mesmo, assim, tem problemas, mas mesmo assim, para enfrentar o Cobresal, vai colocar em campo hoje uma equipe que deve olha, passar o carro. Exato. Se colocasse toda a equipe reserva, já deveria ganhar desse time, do Cobresal, entendeu? O São Paulo que não vai ter Lucas, Rafinha e Wellington Rato. O Wellington Rato com problema de entorse, o Lucas com uma contusão muscular e o Rafinha um problema maior porque quebrou a fíbula. Então vai ter que esperar um pouquinho mais de tempo para se recuperar, mas esses 3 jogadores não estarão provavelmente à disposição de São Paulo. Ainda, talvez o Wellington Rato a gente pode debater, mas eu acredito ser muito difícil ele estar à disposição, né? Não, hoje não. Hoje não, né? Não tem condição. E quem está de volta é o Rodrigo Nestor, né? Que teve um problema de ligamento, teve algumas questões aí, teve que passar por cirurgia, tá fazendo fisioterapia há um bom tempo. Um jogador no meio-campo de São Paulo muito importante, principalmente na parte de criação. E foi muito importante para o São Paulo ano passado, na temporada passada, na Copa do Brasil. Um jogador que não via a hora, Frank, de voltar a campo. Eu cheguei a ver uma sonora dele aí para São Paulo TV e ele fala sobre isso, né? Dessa ansiedade de estar em campo representando o tricolor paulista novamente. Mas mesmo assim, mesmo com esses desfalques, mesmo com tendo à disposição o Nestor, que vai demorar um tempo para esquentar de novo e entender o jogo do São Paulo dentro de campo, o Carpini precisa mostrar resultado. E contra o Cobresal é a hora, né? Sem dúvida. A gente tem aqui uma prévia daquilo que pode ser o São Paulo hoje à noite, com esses problemas, né? Com esses problemas todos. Então o Igor Vinícius entra ali no setor direito, normal. O Luciano ganha uma vaga e o Eric também. Em teoria, as opções aí do técnico Thiago Carpini para o jogo de hoje. Ok, né? Ou não? Ali não gostou. Não, é que não assim... gostou, Brasil, da possível escalação do São Paulo. Fala aí o que você faria diferente, Aline. Vamos É que não debater. sei. Cara, é que o Rames Rodrigues não me convence. Ah, sim, mas aí não é por causa dos lesionados. Aí é uma questão tática entendeu? mesmo e técnica, né? É uma questão tática e técnica, é o que tem pra hoje, vamos entrar com o que tem, né? Mas com relação aos substitutos dos lesionados, ok. Luciano não pode ficar fora do Não, Luciano, maravilha. time. O Igor Luciano, Vinícius é o Igor Vinícius. O Igor Vinícius apresentou um futebol muito, muito bom. Quando o Rafinha saiu, né? Ele foi pra cima, ele representou o São Paulo ali. Lateral direito, ok. Lateral esquerda, ok também. Se o Wellington fizer uma boa partida. Boleiro e Diego Costa também, né? Quando querem se movimentar, jogam muito bem. Não tem um problema na zaga do São Paulo. Meio campo de Pablo Maia, sem comentários, Alisson e Luciano. Acho que vai bem também. E aí o ataque é Rames, Eric e André Silva. Eu não sei, eu gosto da dupla Galopo e Luciano, não sei como a gente poderia encaixar. Poderia colocar o Galopo no meio campo e o Luciano na vaga do André Silva. Pronto, resolvi seu problema. Exatamente. E isso assim, sem tirar o Rames, né? Poderia simplesmente tirar o Rames também e colocar o Galopo. Então, aí que tá, talvez eu coloque... Porque eu gosto do Luciano jogando na frente. Na frente, né? Uhum. Mas... talvez eu colocasse o Galopo... Eu não sei se o Galopo tem algum problema assim físico ainda, se ele ele não ainda tá está voltando, no né? melhor da sua condição, entendeu? Ele também Porque sofreu o uma lesão Galopo, grave ano Então, passado. o Galopo em plena condição, para mim, ele tem que ser titular. Ele tem que ser titular. E aí é problema do Entre técnico Galopo, arrumar lugar para ele. Exato, entre Galopo e Rames Rodrigues, pensando nos dois apresentando o melhor futebol que tem. Melhor futebol que tem, que apresentou no São Paulo. Vamos pensar na melhor partida do Rames Rodrigues no São Paulo, na melhor partida do Galopo no São Paulo. Não estamos falando de Rames Rodrigues de Colômbia, não, porque isso nem existe no São Paulo. Estamos falando dele aqui no Brasil. Você pega ela já vai ficando... irritada. Já começa... Não, sabe por quê? Porque daí a galera fala assim, não, mas o Rames Rodrigues foi pra Colômbia. Meu amor, ele não joga no São Paulo como ele joga na Colômbia. São Rames Rodrigues diferentes. Você esquece a Colômbia. Não vai rolar. Mandar um zap lá pro ambulatório. Não vai rolar. Né? Manda assim que daqui a pouco eu saio correndo daqui. Pedir pro pessoal ficar em alerta lá que a Aline tá chegando. Então, assim, entre o Rames e o Galopo, na melhor fase do São Paulo, o Galopo tem uma vaga no time. Agora, o Galopo também sofreu uma lesão ano passado, né? Até foi ligamentar também, eu acredito, a dele. E é um processo para o jogador entrar. Mas o futebol que apresentou semana passada
foi muito bom. Ele e o Luciano trabalharam muito bem em dupla. Então, não sei, né? Ele vai usar o Rames aí. O André Silva não tiraria, o André Silva tá muito bem. Eu acho que é um jogador que já chegou de Portugal e já se encaixou muito bem no São Paulo. Eu acho que quando a gente tiver as nossas peças mesmo, Caleri, todo mundo, ele vai ficar muito E bem. assim, se o Galopo tivesse condição, para mim tem vários jogadores Então, aí que podem sair para entrar Pra o ele, Galopo. né? Então você pode. A Eu gente tiraria o Rames, poderia tirar o Eric, deixa o Luciano ali com o André Silva e bota o Galopo no meio. porque Mas ele. o Rames é o mais fácil e o mais simples. O Luciano tá ali no meio ataque, né? É. Ele não tá. Ele tá Na no 3, frente. ele tá nesse 4-2-3-1, ele tá no 3 ali, ó, Luciano, Rames e Eric, né? Exato, ele tá no 3. Então, eu acho que eu gosto do Luciano nessa posição que ele se sente mais confortável, que é na frente, né? Eu colocaria o Luciano na frente, tiraria o Rames e colocaria O Galopo. o Galopo. E aí Entendeu? Aí você pode fazer Luciano, Eric e André, ou seja quem for, e o Pablo, Alisson e o Galopo no meio. No meio, e o Galopo numa ponteira ali do meio, né? Mais meio ataque do que pra trás como volante, naquele meio ataque mesmo. E ele, assim, ele é jogador Vai que bem, também se apresenta na área, né? Ele Às vezes cria, você ele vai pra fala, cima, Às vezes ele parece atacante. Quem que usou ele improvisado como atacante? Era o Rogério que usava, ou o Dorival mesmo? Que usava ele improvisado Lá como no atacante. é porque ele se machucou muito, faz tempo que ele se machucou, aí desde então ele não achou um espaço no time. Até isso ele fez. Então. Né? Foi bem nessa transição de Rogério e Dorival. Eu não lembro com quem foi o último jogo dele. Mas eu acho que ele daria bem ali, sabe? Eu acho que eu colocaria assim, faria assim, então. Pablo Maia, Alisson e Galopo, mais à frente. E aí colocaria o Luciano, o Eric e o André Silva. Ó, o pessoal tá votando na enquete, cuja pergunta é, lá na nossa live. A goleada do São Paulo esta noite será maior ou menor que a do Corinthians? Sim, ou quer dizer, maior ou menor? Aí você vota. Por enquanto tá empatado, hein? Empatou agora há pouco. Eita, a galera não tá acreditando na vitória de São Paulo contra o Cobressal? 50% acredita que vai ser maior e a outra metade que significa. Então é maior ou menor. É, Não maior é ou que menor. vai vencer ou não, né? Não é o sim ou não, né? E foram boas essas opções aqui. Então, ó, estamos esperando lá o seu voto, que pode ser o voto de Minerva, tá bom? E assim, lembrando você de sempre se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixar um like aí na nossa transmissão e compartilhar geral. Manda nos grupos de WhatsApp, tá bom? Pode mandar pelas outras redes sociais também. Manda o link lá do Link Esporte Clube para o pessoal acompanhar a nossa live também, receber os nossos convidados que sempre estarão por aqui e acompanhar as nossas transmissões esportivas, tá legal? Isso Um aí. palpite para hoje, Aline. 2-0 pro São Paulo. 2-0? Eu tô sendo legal com São Paulo. Econômica, né? Econômica. Para mim vai ser 6-0 pro São Paulo. Chico Languier, pronto. Tô nem aí. Caramba! Você tá mais confiante que eu, viu? Ó, e o Rames, se ele for minimamente esperto e ele começar o jogo, ele guarda uns 2 hoje. Deu shows. Deu show. Olha, vai ser só ilusão também, porque vai eu ser espero contra o todo Cobressal. dia, na minha vida, eu olho pro céu assim, com clemência e falo, eu espero que eu esteja errada sobre o Rames Rodrigues, que ele ame o São Paulo, que ele vista a camisa, que ele entregue, que ele faça gol, e eu queime a minha língua, mas não acredito nisso no momento, eu só acredito vendo. E só para lembrar, o Cobressal deu uma segurada no Barcelona de Guayaquil na primeira rodada, né? Eu tô falando aqui, mas eles empataram 1-1, né? Na primeira rodada. Mas mesmo assim, tô nem aí. Lanterna do Chilenão 2024, certo? Tá jogando nada. E hoje o São Paulo vai passar o carro. Até porque tem mais de 50 mil ingressos vendidos. O Morumbi vai estar lotado mais uma vez. né? Isso aí. O que o São Paulo não pode reclamar é da falta de torcida, que o torcedor não apoia, porque há anos, faça sol, faça chuva, o São Paulo com risco de cair, o São Paulo querendo subir, maus momentos, bons momentos, o Morumbi sempre tem gente, sempre lota. Geralmente mais de 40 mil pessoas vão por jogo, é difícil não chegar a no mínimo 40 mil, e vai ter 50 então, né, já nesse jogo. Vai Já ter tem 50 mil Ontem já ingressos tinha vendidos. quase 50 mil vendidos. Então eu vou falar, São Paulo, equipe, time, vamos correr.
Porque a torcida tá fazendo a parte dela, ó, há muito tempo. Tá na hora de vocês entregarem. Carpini, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, entrou com esse time, viu que não tá dando certo? Não precisa dar de Tonhão 2. Já viu que não deu certo? Muda. Não tenha medo de mudar. Porque a gente precisa de resultado. É isso aí, mas hoje não, hoje vai dar tudo certo. Agora, a coisa não tá... E você acompanha com a gente, tá bom? Bola rolando a partir das 9h30 da noite, a narração do Enio Ricanello, e a gente vai estar por aqui também acompanhando essa partida. isso aí. Eu e a Aline. Agora, a coisa não tá boa, viu, Aline? Pro Grêmio. Ixi. O Grêmio perdeu pro acontecendo? Huachipato do Chile por 2-0 na Arena, lá na Arena de Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Torcedor gremista insatisfeito com o que tem acontecido com o Grêmio, né? Você acha que é ressaca? Eu não sei não. Eu tô O achando. que está acontecendo? O pessoal Bom, não tá... analisando o jogo de ontem, eu tô achando que é uma ressaca do título aí do Gaúcho, viu? Alguém deve ter manguaçado demais e acordou com a pá virada no outro dia. A sorte do Grêmio é que na classificação ninguém desgarrou. Não tem time com 6 pontos, né? Que bom. A gente vai conferir os jogos de hoje, da Libertadores também, e daqui a pouco a gente fala sobre os resultados da terça-feira. Vamos aos jogos desta quarta, porque não tem só o jogo de São Paulo. Aliás, tem bastante jogo hoje pela Libertadores, né? Às 7, Atlético Mineiro e Rosário Central. Esse jogo será na Arena MRV, na Casa do Galo. Cerro Porteño e Alianza Lima jogam às 7 da noite também. Esse jogo é do grupo do Fluminense, que venceu ontem, né? O Independente Del Valle recebe o São Lourenço. Esse jogo é do grupo do Palmeiras. Palmeiras joga só amanhã. Tem Peñarol e Caracas. Jogo das 9 da noite. O Flamengo joga contra o Palestino. Outro jogo com potencial para goleada. Atenção, alerta para goleada. Flamengo e Palestino, às 9h30 da noite no Maracanã. E os jogos do grupo do São Paulo. São Paulo e Cobressal, no Morumbi. Barcelona de Guayaquil. E o Barcelona de Guayaquil jogando em casa contra o Tajeres de Córdoba, que venceu o São Paulo lá na primeira rodada. Barcelona e Cobressal empataram, então o Tajeres vai liderando o grupo. Mas pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no jogo do Corinthians. O São Paulo goleia, o Tajeres empata lá com o Barcelona, pronto, São Paulo não vira líder não, porque se empatar o Tajeres vai para 4, né? E o São Paulo já iria para 3. Mas, de repente, não dá para virar líder, mas pelo menos já cola ali. Porque lembrando que a Libertadores passa os 2 primeiros para a próxima fase, né? Não o um só. Já o Corinthians tem que se preocupar com isso. E aí, na sequência, você teria confronto direto para buscar uma liderança. A importância de ser líder é ficar entre os primeiros e, dependendo da pontuação, ter a prerrogativa de fazer disputa de mata-mata em casa, né? Isso. O jogo da volta em casa, o jogo final. Vamos aos resultados, então, da terça-feira. Aí, ó. O Estudiantes venceu o The Strongest por 2-1. Esse jogo é do grupo do Grêmio. E por que esse resultado ajudou o Grêmio? Porque o The Strongest havia vencido o Grêmio, então impediu que o The Strongest subisse para 6 pontos, que aí ficaria 6-0, né? Ia ter que dar mais braçada aí para alcançar. O Estudiantes venceu 3. O Estudiantes venceu e tinha empatado no primeiro. Daqui a pouco a gente vai ver como é que ficou o grupo do Grêmio. Então, Estudiantes 2, The Strongest 1. O Grêmio perdeu para o Huachipato por 2-0 jogando em casa. Isso foi vergonhoso também. Não interessa se o Huachipato pode ser o melhor time do Chile no momento. Não pode. Não pode acontecer isso. E aí o pessoal está criticando o Renato, porque naquele primeiro jogo ele falou, não, é isso mesmo, eu fiz a opção, tinha o estadual no meio aí, e eu quis trazer os reservas aqui para altitude, agora tá... Eu não culpo ele não, porque decisão é decisão. Ele falou que é pago para pensar, ele pensou. Se o pensamento foi certo ou não, foi tomada a decisão. Só que aí a crítica vem sobre esse jogo. O ônus e o bônus. Né? Porque realmente, poupar na altitude para ser campeão gaúcho vale a pena. O que não vale a pena é perder pro Huachipato em casa. Né? Então, a gente tem que repensar já como que ele vai fazer essa recuperação. Teve o bônus, que foi a conquista do título, agora tem o ônus, né? Que é um tropeço que você não esperava e ter que arcar aí com as críticas. O Libertad fez 3-0 no Táchira, da Venezuela. O Fluminense venceu o Colo-Colo por 2-1.
E o Júnior de Barranquilha, do grupo do Botafogo, empatou com o Universitário do Time Peru da por 1-1. Shakira. Olha aí como o Botafogo fez água também. Perdeu por 3 gols para esse time aí de Barranquilha, o Júnior, que é o time onde está o Cantígio, né, ex-Corinthians. É. Voltou para lá, aliás. E aí a classificação do grupo do Grêmio. Ó. O Atipato e o Estudiantes têm 4 pontos ganhos. E o The Strongest, Nossa. 3 pontos. Só o Grêmio que ainda não pontuou, mas assim... Nada. Não é, como diria o Vanderlei Luxemburgo, não é terra arrasada. Não, porque, não. não tem nenhum time lá com 6 pontos. E, se tivesse, e poderia ser pior, poderíamos ter 2 times com 6 pontos, né? Exato. Aí seria bem mais difícil, mas ainda dá tempo do Grêmio recuperar, sim. Não pode cometer esses deslizes aí. Hoje eu já vi um gremista conhecido, o Chico Garcia, lamentando aí, dizendo que a Libertadores acabou pro Grêmio. Calma, Chico. Eu acho que você é não, muito acho que ainda tem pessimista, meu. chance, Ó, dia, ó, azar, hein? Eu acho que os caras estão de ressaca ainda, por causa do título, entendeu? Mas calma, dá pra recuperar. Se o Renato mexer bem ali, dá um sacode, um chega pra lá, acho que consegue achar o caminho. Segunda posição, 4 pontos ali, não é ganhar um e empatar com o outro. Putz, dá sim, dá sim. Agora, Vamos Aline, acreditar. eu queria pedir a sua opinião a respeito do assunto mais comentado na Lá vem, eu tô rodada até da medo. Libertadores. Você sabe que é roubada, né? Medo. Na rodada da Libertadores, nos jogos da Libertadores nesta terça-feira. Queria a sua opinião sincera, verdadeira, inclusive queria que você explicasse para a nossa audiência o que é que foi aquele mosaico do Fluminense. Mosaico. Nós vamos... Mostra aí. Mano, vamos ver agora o mosaico do Fluminense. A tentativa, né, de mosaico. Você consegue ler o que está escrito aí? Qual foi a tentativa? O que é que entendeu? Por que é que virou piada? Cara, eu vou... Oh, meu Deus, gente. Ô, dó, gente. Eu não Isso tô aí foi o entendendo. grande meme da noite, gente. O Ninguém que entendeu. Essa? Tá escrito o mosaico. essa ali? Tá escrito- Assim, faltou gente. Que tá... Alguém Faltou consegue gente. identificar que tá Faltou escrito gente ali? Para completar o mosaico. E aí lá em cima, eu acho Tá. que os caras subiram umas plaquinhas erradas ali, ó. Eu juro que eu tô lendo Cubicirris. Aí tá escrito mais essa, né? O essa tá pela metade. E assim, foi o grande, Que o grande tá- mico da noite, o mosaico do Gente! Fluminense. Eu não tô conseguindo realmente entender. Sabe quando você vai no médico fazer aquele teste de visão? Que ele coloca umas letras lá na frente e você fala, aquilo é um C, na verdade é um D e tudo mais. Eu tô me sentindo assim. Meu Deus, Fluminense. Ô, torcida. Que foi isso, Eles queriam gente? escrever aqui, agora eu achei aqui na Achou que internet. eles queriam escrever? Mas o pessoal tá perguntando se era código Morse. Se era código Morse. O Acho que primeiro eles tavam- mosaico em código Morse da história do futebol, cara. Meu, que é isso? Faltou Meu, gente. O pessoal tá zoando a torcida do Fluminense. Agora vocês vão ter que se virar, vão ter que fazer um mosaico bonitinho na próxima. Eles queriam escrever ali, por mais essa, tipo, vamos pro bicampeonato aí da Libertadores, né? Alguma coisa assim. Só que assim, faltou gente para escrever o essa. O R ali ficou com um negócio meio... Parece um B. Né? Você tá sub-20, sei lá o quê. Faltou, no P também faltou gente subir a plaquinha branca, que eles subiram a placa verde. Agora eu tô vendo o M, E aí, o mas... mais é o que dá para entender. É que tem essa armação aqui. É da verdade. iluminação na Agora eu frente, consegui e aí entender. não pegou legal. Por Mas o mais até que tá essa. legível. E aí eles quiseram... Dizem, não sei, né? Dizem que a explicação é essa. Por mais essa. É que faltou, ó, no E ali faltou gente. Faltou Tá, gente. tá feito. Só que faltou gente pra completar. Saiu um SSA aí. O pessoal... não sabe. Que sigla será que é essa aí? Ai, ai. Meu Deus. Mas, ó, Que torcida dó, do meu. Fluminense, a parada é o seguinte, vocês vão ter mais 2 jogos aí como mandante para fazer mosaico. Vai dar certo, gente. Não desiste, não. Foi meme dessa vez, mas a próxima vai dar certo, viu? Poxa vida. Foi Mas engraçado. foi um micão, hein? Foi um micão esse aí do Fluminense. Ai, Mas meu a gente Deus. descobriu, no fim a gente descobriu, tá bom? Mas não sei se eles vão tentar mudar o texto na próxima. Faz um textinho mais curto. Meu Deus. Não, é porque eu acho que eles não calcularam o lugar que eles iam colocar. Porque o essa devia estar mais pro lado, aí dava pra fazer bonitinho, entendeu? E ali no P tinha alguma coisa branca no estádio ali que fez virar um B.
Então, o pessoal. Aí virou um. Eu acho que no P ali eles subiram as plaquinhas erradas. Virou um Tinha que subir hobby. plaquinha branca. Aí alguém subiu a plaquinha verde, o pessoal foi vendo que estava verde e foi subindo a verde. Ai, meu Deus. Mas tinha que ser a plaquinha branca ali, era do outro lado. Foi tadinhos, né? Tem que ensaiar, gente. Tem que fazer ensaiar? ensaio antes do jogo, não pode pagar esses micos aí, não. E pra gente encerrar, o Palmeiras vai jogar amanhã Ah, maravilha, hein? contra o Liverpool do Uruguai. Sim. E aí é o seguinte, vai jogar em casa, estreia também do Palmeiras na Libertadores jogando em casa. No primeiro jogo lá contra o São Lourenço, o Palmeiras já teve o Rômulo à disposição. Rômulo foi um dos destaques do Campeonato Paulista, foi eleito o melhor meio-campista, né, do Paulistão. E o Palmeiras aproveitou esta terça-feira, que foi uma terça-feira tipo pós-ressaca, né, porque teve a festa do título lá na segunda-feira e tudo mais. Aproveitou a terça-feira para apresentar o Rômulo oficialmente, apesar dele já estar trabalhando desde a eliminação do Novo Horizontino na semifinal. Aliás, o Novo Horizontino foi eliminado na quinta-feira, no sábado ele já estava na academia treinando e ficou à disposição no jogo lá contra o São Lourenço na Argentina, mas acho que por circunstâncias, né, pelo Palmeiras precisar buscar o empate, ele acabou não sendo utilizado. Mas o torcedor tem uma esperança de repente, ver o Rômulo estreando com a camisa do Palmeiras já contra o Liverpool. Lembrando que o Palmeiras vai ter alguns problemas para este jogo, como, por exemplo, Zé Rafael e Ender, que não estarão à disposição. Pode ser que o Rafael Veiga também ganhe essa folga aí, porque vinha com problemas físicos, e ele fez até postagens pós-título, né? Fazendo o chamado recovery e tal, tipo, demonstrando para o pessoal que ele está, de fato, com algum problema ali, com algum problema físico. Então pode ser que o Palmeiras tenha algumas mudanças e pode ser que pinte até uma oportunidade do Rômulo, então, estrear com a camisa do Palmeiras. Por que não? Se já estiver bem dentro de campo, treinando bem, eu não sei se como titular, viu, Frank? Então, porque tem pessoas na frente aí da fila, mas... Eu acho que se o Veiga não tiver, ele pode ser titular. Mas com certeza ele entra em algum momentinho. Porque o Palmeiras não teve um substituto específico para o Veiga desde que o Scarpa, por exemplo, foi embora. O Scarpa cumpria várias funções? Cumpria. Ele não era reserva para o Veiga. Muitas vezes, em boa parte da temporada, eles jogavam juntos, né? Mas quando o Veiga não estava, ele tinha como opção também trazer o Scarpa para dentro, jogar na armação e colocar outro jogador, ou pela direita, ou pela esquerda, conforme sim. ele vinha atuando. E desde o Scarpa, o Palmeiras não tem mais jogador com essa característica, né? Eu não sei se o Veiga vai estar realmente de fora. Talvez ele entre sim como titular. E aí, mais pra frente, troque, né? Mude. Talvez ele não esteja aguentando render bem 90 minutos. Mas eu acredito que o Rômulo já entra sim. Por que não? É um ótimo jogador, tem tudo para ajudar o Palmeiras já. E aí ele foi apresentado nesta terça-feira. A gente vai ver um pedacinho, Aline, da apresentação do Rômulo na equipe do Palmeiras. Seja bem-vindo ao Palmeiras. Você chega para uma posição que já tem um jogador que é a sua referência também, como o Rafael Veiga. Queria saber se você já conversou com o técnico Abel Ferreira, se pode fazer uma outra função para poder jogar junto com o Rafael Veiga nesse meio-campo do Palmeiras. Um pouco mais recuado, lembrando que você se destacou do meio para frente. Obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Venho aqui para o Palmeiras, né, fazer várias posições, né, igual eu já fazia. Eu gosto de atuar como meio-campo, gosto de atuar na beirada como ponta também, né, vindo flutuar por dentro também. Então, eu acho que eu posso fazer essas situações. Agora é a questão de adaptação, né, ao estilo de jogo aqui, né. Eu acho que já estou bem adaptado, já estou entendendo muito bem isso. Então, eu já estou preparado, né, eu já entender bastante rápido para poder já começar a atuar bem. E o Rafael Veiga também é um cara que é a minha referência aqui. Ele é um cara que sempre tá falando comigo, sempre a gente está conversando. Então, acho que a gente tem tudo para dar certo aqui. Rômulo, tudo bom? Seja bem-vindo ao Palmeiras. Pedro Cunha da Vavel Brasil. Você falou do Rafael Veiga e na primeira rodada do Campeonato Paulista vocês tiveram um contato bem legal lá em Novo Horizonte. Ele inclusive disse depois que falou para você manter o ritmo, que um dia chegaria a um clube como o Palmeiras, mas que não imaginava que seria tão rápido. E antes do fim do próprio Campeonato Paulista você já estava fechado com o Palmeiras. Como foi todo esse processo de começar o campeonato, o convite do Palmeiras para hoje você estar aqui? Boa tarde. Naquele momento lá, né, igual que eu falei, o Rafael Veiga já vem acompanhando ele há muito tempo, né, é um cara que
que eu gosto muito do jogo dele, é a minha referência. Aí a partir do jogo ali, no meio do jogo, né, eu peguei e falei, pô, não posso perder a oportunidade de conversar com ele, né, pedir a camisa dele, né, eu falei pra depois se poderia conversar um pouco com ele. Depois do jogo a gente, né, teve essa conversa bem sadia, né, pô, a gente nunca tinha conversado, ele me tratou muito bem, né, conversou ali, me deu boas palavras, né, para eu continuar trabalhando, né, então foi uma conversa muito boa, deu a camisa dele para mim, e até então a gente não sabia de nada, né, qual seria, né, o futuro, mas depois de alguns jogos, né, veio a notícia aí do Palmeiras, fiquei bastante feliz, né, em poder atuar agora pelo Palmeiras também e poder estar junto com ele e com os outros companheiros também. Rômulo, boa tarde. Luiz Bratfish do nosso Palestra. Você chega ao Palmeiras no momento decisivo, em que a equipe buscava o seu título paulista e conseguiu. Já deu para sentir o gostinho de como é o dia a dia aqui no Palmeiras? Boa tarde, com certeza, né? Eu venho pro Palmeiras aqui sabendo que é um clube que sempre está brigando por títulos, sempre está brigando por coisas grandes, então pude sentir esse gostinho, né, domingo, fiquei muito feliz, pude comemorar lá com os companheiros também, né, da maneira certa, em respeito ao Novo Horizontino também, mas agora é eu poder trabalhar também agora aqui e buscar mais títulos ainda pelo Palmeiras. Ô Rômulo, É uma boa, né? Comemorar com respeito é legal. Comemorar com respeito ao Novo Horizontino. Mas claro, ele não atuou pelo Palmeiras, ele faz parte hoje do grupo. Só o Dudu não conseguiu entrar em campo, né? Ai. Só o Dudu disse que ele barraram ele porque ele estava sem a credencial. Você acha? Sério? Acho que a pessoa não reconheceu. Não é possível, gente. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Ixi. Pode Bom, ver que nas comemorações todos estavam em campo, menos o Dudu. Menos o Dudu. O Bruno Rodrigues, por exemplo. Mas ele não mandou um zap pra ninguém da diretoria, ô, fulano? Não sei, acho que, sei lá, o cara deve também, falou, então vai... Eu vou te falar uma... Fácil. Opa! Essa pessoa com certeza não trabalha mais nas próximas comemorações, né? Porque barrar o Dudu na comemoração do Palmeiras... Tinha TikToker ali dentro, não vai ter o Dudu? Que isso, rapaz? Não faz sentido nenhum. Bom, e o Rômulo disse que se precisar ele consegue jogar também, né? Cumprir funções. Não, mas ele é um ótimo jogador. O que ele fez da função do contra Veiga. o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, gente. Jogador que deu trabalho, viu, para todas essas equipes. Uma ótima contratação para o Palmeiras. Contratação essa que deixa os rivais com estado de alerta aí, né? O Palmeiras sempre contratando bom jogador, jogadores decisivos que criam. O Rômulo que ele ganhou 3 prêmios, né? De melhor meia do campeonato, melhor jogador do interior e também revelação do campeonato, né? Aí, ó, ele Nossa, aí. Do Campeonato Paulista. Muito aí, bem, viu? Camisa do Novo Horizontino. Foi muito bem. Eu acho que foi uma contratação assim assertiva, né, do Palmeiras. Foi na mosca ali para contratar um dos melhores jogadores do campeonato, né? Ah, com certeza. E tem condição hoje, viu? Quem sabe não entra e já faz um gol, Frank? Pô, tem. Você não acha que Aí mostra que tem que estrela, existe né? a possibilidade? Opa! Pode. O torcedor do Palmeirense já tá triste que vai perder o Endrick no meio do ano, talvez ache mais um que é decisivo também. Ele fez um gol contra o São Paulo no Paulista, fez gol contra o Santos no Paulista, contra o Corinthians ele não fez gols, porque foi o Gênison que fez os 3 gols, né? Vitória do Novo Horizontino. Sim. Mas ele deu assistência, né? Bom jogador. Ele e o Endrick jogam em posições diferentes dentro do campo, mas ele, se for um jogador de qualidade, criativo, decisivo, não importa, se tem um cara diferente, faz toda a diferença, né? Então, boa sorte aí pro Rômulo nessa estreia. Ó, Aline, vou passar aqui o resultado da nossa enquete, tá bom? Diga. Deixa eu ver aqui, o Viro Piada mandou pra gente palpite pra hoje, ó. São Paulo 1, Cobressal 1. Eita, que pessimismo, hein? São Paulo jantando com talheres e hoje com pitadas de sal a gosto. Ah, entendi. Você entendeu? Cobre, sal Ele tem um humor ácido, assim, sarcástico, entendi, Virou não. Piada. Tudo bem, amanhã a gente conversa. É? Uhum. Então tá. Ó, final da nossa enquete de hoje. A goleada do São Paulo esta noite será maior ou menor que a do Corinthians? Opinaram que ela será maior. 43%. Estou no nível desses 43%. Estou com esses 43% aí, certo? E, consequentemente, votaram que a goleada será menor do que a aplicada pelo Corinthians ontem. Menos de Ou 40. seja, vai ser 3-0, porque 3-0 Já é uma goleada. é um chamado placar clássico, mas para mim já é goleada, já está dentro, já é menor.
2-0 já nem é difícil hoje goleada. em dia você ver um time fazendo 3-0 no outro. E aí, 57% apostaram que o resultado para o São Paulo será menor em termos de vantagem do que com relação ao Corinthians. A goleada será menor que a do Corinthians, certo? Ô, Dona Aline, Certo. Diga. tem um destaque final aí para nós, não? Quer lembrar que nós estamos sempre em 3 edições diárias Claro, aqui? com certeza. Lembrando você que está assistindo a gente, acompanhou a nossa resenha aqui, a nossa conversa moderada hoje até, né, seu Frankfurt? A gente tranquilinho aqui, passando para você, teve destaque de tudo, de cabelo, de campo, de moda, tudo que envolve o mundo da bola a gente falou aqui Fazer um hoje. destaque de geografia também. Sabia que o Rômulo é de Pirassununga? Você vai me perguntar onde é Pirassununga? Não, porque você gosta de Pirassununga? Ou você lembrou de Pirassununga Eu nem 51? sei onde é Pirassununga, meu Pirassununga filho. é a terra da caninha 51. Que todo mundo usou assim. Sim, 51 e tal, 51. por causa Você do acha que ele Mundial. veio para quebrar o tabu, então? Não, eu acho que assim, e é a cidade mais, talvez a mais militarizada de São Paulo, sabia? Do estado de Sério? São Paulo. É, porque tem a academia lá, né? Eu da não aeronáutica conheço, e de tal. verdade, pode Ela- ser ela até... Tem, ela tem essa veia, assim, de... Sei. Pode de- até de ser criar ignorância aviadores, minha, mas eu digamos não assim, conheço digamos Pirassununga, não conheço. Não, mas é pertinho, encostadinho aqui em Leme, aqui só pegar É? a Bandeirantes ali, rapidinho você chega. Um dia eu vou, um dia E estarei tem lá. lá a Pirassununguense, que é o time, o CAP. Os de fora falam CAP, mas lá na cidade é CAP. Ele Clube começou Atlético lá? Pirassununguense. Jogou lá? Não sei se ele jogou lá no Pirassununguense, mas ele é de lá e a família toda dele é de lá também, de Pirassununga. Legal. Bom, você que acompanhou a gente aqui, amanhã, 10 horas da manhã, estarei aqui, boletim, vou trazer o catadão de todos os resultados, projetar os jogos que terão amanhã, meio-dia eu e Frankfurt voltamos com essa resenha, 6 da tarde a gente fecha a casinha, não é mesmo? É isso, e legal falar do cabelo dos outros, isso é bacana, falar de moda também é bacana, e falar de geografia É isso aí. também é legal, mas tudo envolvendo o futebol, E tá moda bom? casual de luxo, que Moda hoje eu te casual expliquei. de luxo. Ó, 6 horas tem mais e depois tem jornada esportiva, porque São Paulo e Cobressal você vai acompanhar com a gente a partir das 8h30 no nosso pré-jogo, 9h30 bola rolando, com o Enio Ricanello comandando a nossa transmissão, tá bom? Aguardamos vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.